Boa tarde. Ia falar meus amores, mas é suficiente falar boa tarde para você que está aqui com a gente, 2h30, e o Entre Família está começando. Muito bom ter a sua companhia, meus amores. Ficamos juntos por agora até às 4 da tarde e hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de aprendizagem de muitas crianças. Vamos conversar com os pais, com os professores, com os educadores, vamos entender o que pode acontecer com esses meninos e meninas que dificultem, quem sabe, o aprendizado. Você que foi durante muito tempo professor, eu também fui. Você falou, você que teve muito tempo de dificuldade? A gente também teve dificuldade. Não tive dificuldade. Não. Mas o que pode ser que atrapalha o aprendizado dos filhos da gente? É disso que se trata o programa de hoje. E identificar a dificuldade, ela tem muitos desdobramentos. É por isso que você tem que ficar com a gente. Por exemplo, quando a gente não sabe qual é a dificuldade, a gente fica atacando o problema do lado errado ou outro problema. E quase sempre a gente cria outros problemas quando é assim. Pois bem, a Noemi Lima Ereida, que é neuropsicopedagoga, está aqui com a gente para essa conversa boa. Nós vamos pensar sobre quais são as dificuldades envolvidas na impossibilidade, não, essa palavra não está correta, na dificuldade mesmo de aprendizagem das crianças. Nós vamos ter então uma especialista, temos a sua participação, temos essa interação que para a gente é sempre muito bem-vinda, isso e muito mais no seu Entre Família, ainda mais uma vez, sem a presença do Abinal Júnior, mas ele volta na semana que vem. Esbelto. Tá todo serelepe lá na clínica Spa Vida Natural, aqui no interior de São Paulo. Ele e a Eliane. Bom, meus amores, tem muita coisa boa no programa de hoje. Fica com a gente, porque só está começando, certo? Tem muita coisa. Até já. Então, vamos lá. Hoje o tema tem a ver com educação. Quem aí tem filhos ainda pequenos, ou pode ser adolescentes também, vocês têm acompanhado uma dificuldade de aprender a ler. Agora há pouco eu falava de uma criança que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, ela já vai fazer ali 9 anos e não sabe ler ainda. O que pode ser? Será que tem alguma dinâmica que no meio do processo está sendo imprecisa? O que pode ser envolvido nisso tudo? Você vai contar pra gente quando nós convidamos você a interagir no nosso WhatsApp 983150249? Então tá bom, vem pra cá e faz o programa com a gente. Qual é a pergunta do dia, Aleixo? A pergunta do dia para você ajudar a gente a fazer o programa é dizer da sua experiência. Fala com a gente, você já percebeu se o seu filho teve alguma dificuldade? Para aquele momento você esperava algo, a escola te disse que era algo de ver acontecer e não está acontecendo? E como que você lidou com isso? Qual foi a sua experiência com essa dificuldade ou não? Conta pra gente, 12 98315 0249. Pastor, como era a educação, oferecida a educação nos dias de Israel? E sempre que a gente começa o programa, a gente gosta de fazer essa volta ao passado para a gente trazer ali das bases, segundo a nossa crença, que tem a ver com também a continuidade de um processo da vida. Como era o processo de ensino, de aprendizagem, de escola? Jesus foi à escola, os discípulos eram escolarizados ou não? Como que era a escola nos dias de Jesus, por exemplo? Nos dias de Jesus a gente já tem 1.500 anos de Bíblia. Então há um processo já, e nos dias de Jesus já tem distorções, a ponto de Jesus não fazer a escola rabínica, ele aprendeu em casa. Isso significa também que a tarefa educacional, e eu falo agora de Israel, mas de uma parte significativa, todo mundo antigo, ela é um projeto e uma responsabilidade familiar. Porque essa escola, como aparelho do Estado, ela surge bem recentemente na história. Então existe o Estado educando e tem um projeto de cidadania. A gente tem um ponto decisivo na história, que é com a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, que cria os liceus. E aí tem uma escola do Estado. Até então, a educação formal, em muitos momentos, ela é uma atividade de elite. Alguns estudam. Os filhos da nobreza, os filhos dos reis no passado têm seus professores particulares que vão para lá. E tinha os escravos responsáveis por levar as crianças para a escola, que eram os pedagogos, de onde vem a pedagogia aí hoje. Mas no passado, e principalmente em Israel, essa tarefa é primeiro dos pais, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás. E posteriormente, e isso é uma coisa muito importante, é que a educação e a formação da pessoa, ele é um pacto de todos.
Então, há hoje uma particularização, primeiro, eu, meu filho, minha filha, a gente não entende a educação do outro como um pacto de todos. A gente entende que ou é responsabilidade do Estado, a educação formal, e a responsabilidade da família, uma outra forma, a educação informal. Mas não é assim no mundo antigo, principalmente em Israel. Há um propósito de um povo todo e todo mundo se responsabiliza por esse propósito. Então, há um processo onde a pessoa é educada em cada canto. Lá na época de Jesus, aí já tem a educação rabínica, que é você se demorar em estudar e sistematizar os livros da lei. Uma criança com 12 anos devia dominar a Torá. Mas olha que interessante, a educação profissional, os códigos civis, eles estão todos vinculados, e o que é necessário saber é o texto bíblico, e do texto bíblico emanam todas as outras coisas. Mas é muito interessante a gente Eles pensar. aprendiam matemática a partir dos textos sagrados, como que era essa dinâmica de aprender sobre a vida, com a natureza, o contato de que outras maneiras? Então, a ideia de civilidade, a ideia de nação, a ideia de outro, a ideia de vida, ela sai do texto. As outras coisas são todos desdobramentos. Então, essa educação científica, que não tem na época, isso fica anacrônico, mas ela é uma responsabilidade secundária. Porque não adianta saber se você não souber porquê. E todos os porquês estão no texto. Então, a estrutura do saber estava no texto. Muito bom, para esse começo de conversa. Eu vou ali buscar a Noemi Lima Hereda, que é neuropsicopedagoga, como eu disse, para ela vir aqui interagir com a gente. E desde agora a gente convida você para fazer as suas perguntas sobre o assunto, dificuldade de aprendizagem das crianças e responder também a pergunta do dia. Você tem identificado em casa um filho, uma filha que está nessa condição de uma dificuldade de fato, ler, escrever, fazer contas, resolver problemas? Isso tem sido um problema para vocês em casa, junto à escola? O que tem sido feito? Qual é a sua dúvida? Pergunta para a gente. Manda no nosso WhatsApp 983-1502-49. Vem para cá, minha querida, já lhe anunciei e agora quero recebê-la com muito carinho. Seja bem-vinda, viu? Prazer. Muito obrigada. Fica aqui com a gente e já vai contando pra Seja muito gente bem-vinda, senta aqui com a gente. que dizer dessa Tudo preocupação de muitas famílias e também, penso eu, que em um dado momento algum sofrimento da própria criança ou do próprio adolescente que vê todos à sua volta comentando e ele próprio se sentindo inadequado junto aos outros colegas, na escola, em face de tudo que ela vive em si mesma. Primeiro, boa tarde, querida. muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também, viu? É um assunto bem pertinente para a época, porque estamos terminando o recesso escolar, né? Os pais, tem pais dizendo, nossa, hoje é o dia 1940 das férias, porque não acaba, né? Mas já está acabando e é um momento muito propício para falar sobre isso. As dificuldades de aprendizagem, elas aparecem, elas estão aí e você disse bem, Darleide, causam sofrimento na criança. Então, eu sempre oriento os pais a tomarem muito cuidado, porque no estudo da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, a gente diz que são 3 aspectos que influenciam nas dificuldades para aprender. Então, a escola, a família, aspectos emocionais, aspectos familiares e até mesmo da escola. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas na escola, sim, às vezes a metodologia que é aplicada para a criança não é adequada e ela não consegue aprender, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao dizer se uma criança tem ou não uma dificuldade, né? Os pais têm que estar atentos a alguns sinais básicos, sabe? Desmotivação, se a criança não consegue fazer uma tarefa por inteiro, a tarefa de casa, a tarefa da classe, olhar os cadernos para ver se não tem folhas em branco. Folha em branco quer dizer que tem alguma coisa errada. Folha em branco no caderno não é o normal, né? Se ele está dentro da sala de aula, o professor está explicando, está dando a lição para fazer, ele precisa anotar
e ele não está anotando, tem alguma coisa de errado. Pode ser uma falta de atenção, uma dificuldade, um momento que ele está passando, que ele não consegue. Então, existem vários fatores, né? Não é só um. Eu queria que você comentasse, se possível, é possível, queria que você comentasse sobre um elemento que eu acho muito importante, que é uma herança educacional. É muito comum na escola a gente ver pais que cobram desempenho da escola e cobram desempenho dos alunos. Mas eles não criam para essas crianças, para esses filhos, um ambiente onde essa educação é estimulada. Por exemplo, eu quero que meu filho leia, mas eu não leio nada. Qual o impacto desse ambiente educacional, o momento em que esses estímulos devam acontecer? Olha, é muito importante essa questão. Toda vez que eu oriento os pais, eu sempre gosto de falar sobre a rotina. É uma palavra-chave. A rotina ela é essencial para o aprendizado. A criança ela precisa ter definido qual o horário que ela vai estudar. Então, vou pedir que você fale aos papais que estão ali do outro lado e às mamães. Pode girar o seu corpo um pouco para a câmera, para que eles se sintam realmente aqui inclusos na conversa e ouvindo quem sabe o que está dizendo. No dia da reunião dos pais agora. Isso. Então, agora eu vou falar para você, pai, para você, mamãe, que está aí preocupado, que você não sabe o que fazer. Então, vamos lá. A rotina escolar, ela é super importante, ou seja, a criança estuda de manhã, então ela chega em casa, almoça, descansa um pouquinho, assim, coisa de 20 minutos, não é para deixar a criança dormir a tarde inteira, 20 minutinhos, almoçou, 20 minutinhos é aquele tempo que ela tem para dar uma relaxada, isso para a criança que estuda de manhã. Como diria o querido e falecido professor Pierluigi, aula dada, aula estudada hoje. Não é deixar para estudar na hora da prova. Então, vamos lá. Chegou em casa, almoçou, descansou? 1 hora de estudo. Não precisa de muita coisa. A criança vai rever o conteúdo que ela teve de manhã. Se ela tiver esse compromisso, esse horário, local estabelecido. Ah, Noemi, mas e o local? Olha, nunca deixe seu filho estudando na cama, deitado. Ah, mas ele aprende. Olha, não estou duvidando de que ele aprenda. Mas quando ele está deitado na cama, com um livro para cima ou com um livro para baixo, o cérebro entende que ele está numa posição de relaxar. Qual é a posição ideal para poder ter esse momento de estudo? Sentado, numa mesinha, pode ser na mesa da cozinha, longe de elementos distratores, como TV, rádio, telas, então, é um comentário à parte, né? Nesse momento, é livro, é caderno, é o estojo, é o momento que ele tem que saber, que a criança tem que saber que é para ela estudar. Boa iluminação faz parte. Boa iluminação, perfeito, Darlene, boa iluminação, assim, um ambiente preparado para isso, tá bom? Isso já ajuda bastante Muito. Na aprendizagem dela. Muito. O que você tem percebido ainda em sala de aula que seja o maior desafio nesse processo? De tudo que ainda falaremos ao longo do programa, mas dentro do que você traz agora enquanto rotina, por exemplo, o que mais outro elemento tem dificultado a aprendizagem dos meninos? Você falou agora há pouco de tela, seria um dos aspectos? Infelizmente, as telas, elas têm tirado bastante o tempo das crianças. Porque o uso excessivo de telas, o que acontece? A criança que fica muito tempo numa tela, ela gera várias situações. Então, o tempo, porque ela passa vários momentos ali. Tem crianças que viram à noite. Eu atendo um adolescente, ele tem 15 anos. E outro dia ele chegou lá no consultório e eu falei, oi, tudo bem? Dormiu bem? Ele eu dormi cedo essa noite. Eu falei, se você dormiu cedo, é literalmente às 8 horas da manhã. 11 horas ele estava comigo. Ou seja, eu falei, mas o que você ficou fazendo?
Ah, eu passei a noite jogando. Mas com que idade? 15. 15 anos de idade. A noite inteira jogando. A E no noite dia seguinte inteira. tinha aula. Então, aí que aula, que concentração vai ter um adolescente ou uma criança que não dorme? E isso eu estou falando de um menino de 15 anos. Mas eu tenho pacientes de 8, 9, 10. Sabe o que eles fazem? Vou contar para vocês. Eles vão para a cama, levam o celular. A hora que vê os passinhos da mamãe e do papai chegando, eles escondem. E aí o pai acha que está dormindo. Isso eles me falam. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eles contam que acontece isso. Creio que a gente precisa reforçar e colocar o tamanho da seriedade que isso é. Um dado. Aprendizado e córtex pré-frontal, eles estão ali. Sim. É ali, ele é o ambiente. Exatamente. Quando uma pessoa tem uso de cocaína, a área afetada é o Isso, córtex pré-frontal. Quando uma pessoa toma uma dose de uísque, a área afetada é o córtex pré-frontal. Para você ter uma ideia, aquele avião da Air France que caiu, depois de tudo que se investigou, os pilotos tiveram 3 minutos para tomar uma decisão acertada para evitar a tragédia. 3 minutos em aviação é uma eternidade. E eles erraram. A descoberta é que eles haviam ingerido bebida alcoólica 7 dias antes. Porque o efeito da embriaguez pode durar horas, mas o dano leva dias para ser restaurado. Uma noite mal dormida afeta a mesma coisa. Portanto, quando você fala assim, deixei meu filho sem dormir por uma noite numa tela. E se você tivesse deixado como efeito o seu filho bebendo ou cheirando cocaína por uma tela, o efeito no córtex pré-frontal dele é o mesmo. Perfeito. Então, a gente pode categorizar como imoral o consumo de drogas ou o acesso à bebida alcoólica. Mas o efeito fisiológico, neurológico é o mesmo. E isso gera uma dificuldade de decidir sobre muitas coisas. Essa incapacidade de aprender está derivada de uma incapacidade de gerir seu corpo. Isso é muito sério, porque isso determina decisões assim, e a gente não está falando de um adulto, nós estamos falando de um adolescente cuja essa parte do cérebro está em desenvolvimento. Muito. Em desenvolvimento. É você bater numa planta crescendo. Ela vai virar uma árvore torta. É uma questão extremamente importante. Extremamente importante. E nesse momento você está falando de sono, a falta de sono associada ao uso de telas, que causa um outro prejuízo tão grande quanto, porque também é viciante. 3 horas ausência seguidas de sono, excesso de telas, imagina a bomba que é, especialmente do ponto de vista de um cérebro que está em desenvolvimento. É o terrível. que dizer? Terrível. Eu acho que nada das pesquisas é mais nocivo do que os jogos eletrônicos. O jogo eletrônico é pior que privação de sono. Exatamente. E é isso que está acontecendo. Eles passam a noite jogando. Ele está zerando o córtex. Está zerando o córtex. Perfeita a sua colocação. E aí, às vezes, vai para a escola sem comer, porque não dormiu, não tem fome, ou comeu à noite, não come direito. Vai dormir aonde? Na sala de aula. Porque o estímulo que ele recebe da tela é tão grande, a luminosidade, o que eles jogam, que aí quando eles vão para a sala de aula, a aula de história, geografia, português, matemática, perde o sentido. E se a gente acrescentar, vai ler a Bíblia, falar de horrível. Jesus, não faz o menor sentido para eles. E a gente olha para isso e quase que já naturalizando, sabe? Por aqui não, mas de modo geral quase que naturalizando, porque toda criança tem um celular, toda criança tem um tablet, praticamente toda criança, estou generalizando, mas é assim. Nenhuma delas comprou. Exatamente, um adulto pôs nas mãos dela, né? Deixa eu oferecer para você, então, a oportunidade de ter acesso a um material que pode, ao menos, tirar essas crianças desse ambiente digital e trazê-los de volta ao papel. Há países desenvolvidíssimos que gastou milhões de euros, de dólares, para colocar telas, para colocar tablets nas mãos dos alunos, dos filhos, para que as escolas fossem completamente digitalizadas, os livros completamente digitais. Agora, eles estão retornando ao projeto original de ensinar a criança a ter contato com a leitura, ter contato com os livros tradicionais. Agora, eles vão gastar ainda mais milhões e milhões e milhões para
reconhecendo que não funcionou, porque teve uma queda drástica no aprendizado, houve uma queda drástica no desenvolvimento da leitura e de outras habilidades. Então vamos manter aqui o nosso cuidado e atenção aos nossos filhos, e para te ajudar, nós nunca ficamos aqui só na palavra, a gente vai para a prática com você. E eu tenho aqui em mãos a revista Olam, A Guerra pela Verdade. Vou abrir aqui, ó, pertinho de você. Ela é toda em história em quadrinhos. Olha isso. Que maneira didática, interessante, leve, serve para os meninos e meninas que estão começando a ler agora. Você vê que história em quadrinho tem uma certa facilidade para quem está começando principalmente e aprendendo a história da Bíblia. Olam, A Guerra pela Verdade. Você vai mandar uma mensagem agora no nosso WhatsApp, 12 98200 0062. Escreve Olam. Mostra aqui de novo, olha. Deixa eu fechar aqui para que você saiba como está aqui, ó. Olam, tá? Eu sempre erro aqui. Olam, manda essa palavrinha agora pra gente, que a gente já vai saber que você está pedindo esse material que vai chegar na sua casa de graça. Não precisa pagar por esse material e você vai presentear o seu filho com a revista Olam, A Guerra pela Verdade. 982000062. E mais, nós temos uma série que está disponível também. Tem o material em casa, em mãos, e tem também na telinha, que aí sim a família toda vai poder acompanhar esta série que está disponível no NT Play. Melhores séries, Os Mistérios de Olam. 3 adolescentes, essa é a sinopse, é um resumo do que é o material. São 3 adolescentes que vão passar as férias no sítio remoto do seu avô. Ao explorarem o lugar, eles percebem que a casa e a família estão rodeados de segredos que, se descobertos, podem mudar a vida para sempre. E aí tem mistérios mesmo a serem descobertos, desvendados por ali. Assiste a telinha, pede a revista, mas essa tela com aquele cuidado, família junto, de modo didático, tá bom? Vou repetir o WhatsApp para você pedir a revista Os Mistérios de Olam, 982000062, com o nosso DDD, que é 12. Manda a palavrinha Olam e já vai receber o link para você seguir o passo a passo e receber em casa pelo correio. Combinado? Darleide, quando eu me pastoreava, estava na igreja do NASP, havia um projeto do Ministério Jovem, do NASP, e algumas pessoas, criadores de conteúdo lá, para a gente fazer uma minissérie com episódios de 12 minutos para adolescentes. A gente, e eu não era de TV nada, quando eu cheguei e vi o preço que era fazer uma minissérie, todo mundo ficou assustado. Eu queria dizer isso para você pensar que essa revista que chega para você sem nenhum custo e o material que você assiste quando você coloca seu filho diante de uma minissérie gravada, e não é assim, cartolina recortada, é um negócio absurdamente bem feito, isso tem que estar muito, muito, muito a fim de fazer, porque é extremamente dispendioso. Mas a gente enfrenta esse desafio com coragem, com ousadia, porque crê que isso é realmente uma necessidade. E eu queria aqui fazer menção a quem possibilita isso, que são os Anjos da Esperança. Pessoas espalhadas pelo mundo afora, que acreditam no projeto, que acreditam nisso como missão e que acreditam que a bênção que Deus deu para a vida deles pode alcançar uma vida de outras pessoas. Pessoas que contribuem com pouco, outras com um pouco mais, mas muitas pessoas contribuem. Ser Anjo da Esperança é uma expressão precisa para isso, porque é um mensageiro que possibilita mesmo que outras pessoas façam. Eu queria te chamar a colocar isso como um projeto para você também, ser um Anjo da Esperança. Se você quiser saber mais, ligue e fale com a gente. Operadora 12 98200 0062. E se você agora quer saber mais sobre o que é ser um anjo, assista esse pequeno vídeo com a gente. Você sabe o que é o projeto Anjos da Esperança? Esse é um projeto essencial para que a Novo Tempo continue transformando vidas através da mensagem de Cristo. São doadores de todo o Brasil que nos permitem ter os recursos financeiros necessários para cuidar de cada detalhe das nossas produções. E tudo isso se torna realidade com a sua ajuda. E por isso a sua participação, ela é tão importante. Hoje, Deus te chama para colaborar com a Novo Tempo na missão que Ele nos confiou, espalhar esperança. Participe desse projeto e cadastre-se agora mesmo através do nosso WhatsApp 12 98176 6630.
Ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou anjo, sou novo tempo. Seja um anjo, seja novo tempo também, coloque significado e propósito. Inclusive, você pode cadastrar seu filho para ser um anjinho da esperança e ensiná-lo a ser uma pessoa altruísta, que é um tremendo do ensino. Nós vamos para o intervalo, voltamos com a sua interação, voltamos com mais conversa importante aqui, esperando você também. Até daqui a pouco. E a gente continua nessa conversa boa por aqui, incluindo você que é pai, mãe, os professores também, os que estão nesse período de recesso, acompanhando nossa programação, falando de aprendizagem e dificuldade diante de conteúdos que muitas vezes nós paramos para pensar, mas será que não já seria hora de ler e ainda não ler? Será que não tem algo estranho? Por que não fixa conteúdo? Por que aquilo que acabou de ouvir dos professores, ou mesmo enquanto estávamos fazendo as tarefas de casa, não lembra, não sabe associar as informações? Acontece isso com você aí de casa? Conta pra gente, a gente quer saber como você tem reagido. Muitos pais ficam extremamente frustrados, né? Porque é uma vergonha. Espera aí. Tá? Tem uma criança envolvida nessa história. Conta pra gente no 983150249. E agora nós vamos conversar com uma mãe que se deparou com uma dificuldade assim com seu filho, mas tomou providência, né, Aleixo? Eu amo essas histórias. Porque a gente fala de problema, mas se a gente fosse falar de um problema sem solução, então tem por que falar, né? Não tem solução. Mas existem pessoas que, pelo exemplo, e está dizendo pra gente aqui, olha, na minha casa eu resolvi desse jeito. E no mínimo vai nos motivar, no mínimo. Mas essa história aqui é muito boa pra gente aprender muito. Eu queria falar com a Charlene, que vai aparecer no telão. Charlene, muito boa tarde, que alegria poder falar com você. Obrigado por esse tempo que você disponibiliza pra gente. Vocês aí pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho, né? Para mostrar para as outras famílias que elas não estão sozinhas no barco. Tem outras famílias passando pela mesma situação, né? Conta pra gente, que idade seu filho tinha quando você começou a perceber os primeiros sinais de que havia alguma dificuldade em relação a ele captar os conteúdos e o que foi feito a seguir? Conta pra gente. Começou na fase pré-escolar, né? Eu já percebia que ele tinha algumas dificuldades em relação a contar números, sequência, né, numérica. Às vezes eu falava, olha, que tem quantos? 1, 2, 3. Aí quando eu pedia para ele repetia aleatoriamente. 5, 8, 2, e assim ia. E mesmo, porque assim, a sequência numérica, muitas crianças, elas decoram. E ele não decorava, ele não conseguia reter essa informação. Então foi assim, foi um processo gradual. Eu fui percebendo algumas dificuldades, reconhecer letras, demorou para aprender a contar, como eu falei, classificar, seria coisinhas simples da fase pré-escolar, ele não conseguia. Então, assim, eu não conseguia detectar uma dificuldade nele em relação a outras coisas. Por exemplo, a coordenação motora fina dele é maravilhosa. Não sei quem ele puxou, porque a mãe não foi. Então, assim, ele desenhava, ele pintava. Então, assim, o lado artístico dele muito desenvolvido. Então, assim, eu falei assim, gente, mas só a parte de letras e números tem alguma coisa aí, né? E essa questão dele não fixar os conteúdos. E qual foi o passo que você deu assim que você começou a perceber essa dificuldade, né? Porque a gente está num momento que a gente bate o olho e fala, tem alguma coisa errada ali. E muitas vezes a gente fala assim, eu sei o quê, porque eu não sei como. Qual foi o passo que você deu a partir deste momento? Então, nesse momento, a primeira coisa que eu fiz como mãe foi tentar distanciar essa barreira que tem do emocional, né, de mãe, com o profissional. Eu ser da área da educação também. Então, peraí, a gente não pode misturar as coisas aí. Vamos ver o que essa criança tem. Então, assim, eu fiz uma avaliaçãozinha com ele das habilidades que ele tinha desenvolvido ou não.
e percebi que assim, as dificuldades dele era bem pontual na parte de linguagem e na parte de raciocínio lógico. Então assim, o meu primeiro passo foi procurar a escola, né, para saber se eles também tinham percebido essas dificuldades que eu observei em casa. Porque eu sempre falo assim, toda dificuldade, todo atraso no desenvolvimento é um sinal. Então, assim, é um sinal que precisa ser visto, é um sinal que precisa ser avaliado. Porque a gente fala, não, é do tempo da criança, uma hora ela se desenvolve. Não tem, para mim não tem isso. Para mim, chegou na parte que a criança, no desenvolvimento, que ela precisa aprender a falar, ela vai aprender a falar. Aprender a ler e escrever, ela vai aprender. Todo atraso, ele é significativo. Tem alguma coisa aí. Noemi, em que período se espera que a criança já esteja alfabetizada e lendo, por exemplo? Isso. Como a Charlene falou, ela percebeu isso na pré-escola. Nesse momento, a criança na pré-escola, ela já tem que ter habilidades motoras desenvolvidas para começar a aprendizagem da leitura e da escrita. É nessa fase. 5, 6 anos. 6 mais precisamente. Leitura, vamos até uns 7, 8 anos, ela já precisa estar com as habilidades de leitura desenvolvidas. Claro, sempre tem... Uma pequena variação, digamos. Não, às vezes tem crianças que conseguem ler muito rápido. Sim. E tem outras que demoram um pouquinho mais. Mas saindo do segundo ano, indo para o terceiro, ela já tem que estar lendo textos. Então, é essa fase, 7 anos já tem que estar. Isso é muito importante, a gente pode falar depois, porque se ele chegou agora e você tem um padrão, você tem um programa, vai empilhar. Vai empilhar. E aí esse negócio vai ficar complicado. Mas há um elemento muito importante que você tinha falado, Charlene, de que você percebeu, e isso é muito importante, de que havia uma dificuldade em uma área e em uma outra estava tudo certo. Então havia um possível descompasso que pode fechar com um diagnóstico específico. Então, como foi para vocês entenderem que havia um déficit específico nele e quais foram os passos que foram dados depois? A princípio eu desconfiei de um TDAH mais focado para o atencional, porque ele não é uma criança hiperativa, e desconfiei da dislexia também, por essa dificuldade intensa na parte de escrita. Ele tinha algumas trocas fonéticas também, ele fez um tempo acompanhamento com a fono. Então, igual você falou, estava desconexo ali, porque em outras partes ele estava muito bem desenvolvido. Então, assim, para não trazer um laudo errôneo ali do que realmente ele tinha, meu primeiro passo foi procurar um neuro, né? A avaliação de um neuro. Pedir todos os encaminhamentos necessários, né, para ver se tinha algum transtorno da aprendizagem, e foi por esse caminho que eu fui. Aí fiz a avaliação com a fono, fiz a avaliação com neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, fiz exames auditivos para ver se tinha alguma disfunção aí na parte de audição. Então foram vários exames, vários caminhos aí que eu precisei percorrer para chegar ao laudo dele. Olha só que importante, né? Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não teve um diagnóstico de transtorno, seja ele qual for, que não fique ansioso depois. Porque ele está tentando fazer um negócio que não dá para fazer. Para a gente já caminhando para o momento que foi uma virada para você, tido o diagnóstico, qual é a estratégia que se tem? Porque agora você tem um quadro, há uma realidade ali, e quais as estratégias que você passou a tomar, e junto com a escola também, né? Sim. Quando ele fez a avaliação, inclusive, eu procurei uma profissional que tivesse ali numa linha assim, de avaliação do que eu entendia, do que eu presenciava. Foi quando eu procurei a Noemi.
Inclusive, eu procurei a Noemi por saber da linha de trabalho dela. E estávamos bem assim, alinhadas em relação ao que realmente ele tinha, ao que ele precisava. E com o diagnóstico, o primeiro diagnóstico dele foi o TDAH, tá? Com déficit de atenção. E a dislexia, pela neuropsicóloga, foi descartada de princípio, né? Ela falou assim, olha, não quer dizer que com 9 anos, entre 9 e 10 anos, a gente refaça a avaliação. Porque quando ele fez a avaliação, ele tinha entre 7 anos e 8 anos. Ela falou, não estou descartando, mas vamos ver essa fase do desenvolvimento dele. Ele precisa continuar com acompanhamento, isso que eu sempre bato na tecla. Tem pais que pegam laudo, engavetam. Ah, já sei que o meu filho tem, é isso, pronto. Não, tem que ter um acompanhamento. A criança precisa desenvolver as habilidades que eram deficitárias ali na avaliação. Então eu fui atrás, ele fez acompanhamento psicopedagógico e ele foi num estalar de dedos assim que ele despertou para a leitura. Foi até assim, eu posso dizer que foi da noite para o dia, que teve um dia que ele estava aqui, eu fazia missão com ele e ele sem entender, sem compreender. No dia seguinte eu falei assim, tenta ler essa palavrinha aqui. E ele leu. Eu falei, opa, peraí, como assim? Então, assim, foi um despertar para ele também. Então, assim, o acompanhamento com os profissionais, com a fono, com a psicopedagoga, foram primordiais para ele desenvolver para a leitura. Inclusive, ajudou muito a questão da autoestima dele. Porque eu via que ele estava, assim, frustrado em relação a não acompanhar os coleguinhas de sala. A questão afetou muito a autoestima dele. Mas com esse acompanhamento, com esse cuidado da família, com os recursos que vocês têm conseguido implementar, certamente isso vai ser mudado, está sendo mudado e ele tem percebido quanto amado ele é. Jarlene, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua experiência com seu filho, da sua própria experiência. Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada por participar e um beijo a todos. Beijo, tchau, querida. Muito bom. Olha, falando em dificuldades e dificuldades superadas, há muitas pessoas que mesmo na fase adulta, elas vão ter uma dificuldade, por exemplo, de ter um material escrito, e isso é uma barreira de acesso ao planeta, ao mundo. O mundo é do tamanho das coisas que a gente conhece. O que você não conhece do mundo não existe para você. Agora, imagine uma dificuldade de leitura quando a gente está falando essencialmente de um relacionamento de um Deus que escreveu um livro. E não é pouca coisa, né? Deus escreve, e há partes da nossa história que elas foram escritas pessoalmente. Pensando em você, que pode ter uma dificuldade de leitura, e isso não deve ser um elemento discriminatório para você. Ou talvez você tenha uma dificuldade de leitura por uma questão visual. Não importa. Ou talvez você acha mais fácil aprender de uma outra forma, que também é real. Tem pessoas que vão ler e vão ler bem, só que a facilidade de aprendizado dele pode ser ouvindo. O Deus que Fala é um estudo bíblico produzido pela Rádio Novo Tempo, que ela é em áudio, mas ela é oferecida aqui por todos nós, na esperança, e ele é todo em áudio. Sabe, eu fiz um teste aqui, porque eu tô com o WhatsApp da Esperança que tá salvo aqui no meu celular, ó. Se você quiser bater o olho, para qual câmera eu posso mostrar, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mantém aqui na 3? Aqui, ó. A Esperança tá aqui, ó. 12 982000062. Escrevi o Deus que Fala. E olha só o que apareceu aqui já para mim. O Deus que Fala, e já vieram os 2 primeiros estudos em áudio. O que eu vou fazer é clicar aqui e vou começar a ouvir. Ah, que delícia de voz! Começou o estudo. Você que quer viver essa experiência e
quer receber esses 16 estúdios em áudio no Deus que Fala, e não é uma fala monótona não, é uma produção muito legal que te coloca dentro do texto mesmo. É muito simples, você pode escrever como eu escrevi, o Deus que Fala, pode mandar uma mensagem em áudio, o Deus que Fala, no WhatsApp da Esperança, falei para você, né? 12 98200 0062, e esses áudios já chegam para você, totalmente gratuito, como tudo que a gente oferece aqui. Não perca essa oportunidade, porque é muito, muito bom, e você pode levar esse estudo para qualquer lugar, dirigindo, trabalhando, se você consegue fazer isso, ou ali no fone de ouvido, do jeito que você quiser. É uma oportunidade tanto. O Deus que Fala, no telefone, no WhatsApp da Esperança. 982000062. Nós vamos para o intervalo, a gente dá esse tempo estratégico para você aproveitar, e mandar aí a mensagem para a gente e receber imediatamente no seu WhatsApp, começar a estudar a Bíblia desse modo fácil, gostoso. Nós estamos por aqui também apaixonados por esse curso, O Deus que Fala. A gente já volta com você, tá? Continuamos conversando sobre dificuldades de aprendizagem, como ajudar os filhos nesse tempo, especialmente que estamos próximos de voltar às aulas. Esperamos você, até já. Esse é o seu Entre Família. A conversa hoje é sobre educar, sobre ensinar, mas também sobre algumas barreiras que precisam ser derrubadas para que a aprendizagem dos nossos filhos seja ainda melhor, mais aproveitado o conteúdo, enfim, o desenvolvimento das disciplinas. E a gente vai para um momento ali, bem aquele que a gente chama de todo dia, né? Na prática. Vamos para um segundo espaço nosso por aqui? Mas tem uma daqui. Tem aqui? Tem. No primeiro. Ai, desculpa aí. Não joga pra cá. Como ajudar seu filho com dificuldades de aprendizagem? Crie uma rotina, rotina, hein? Rotina e rotina leve e consistente. Aqui há 3 itens para a gente pensar numa rotina leve e consistente. Primeiro, falando de horários fixos de estudo. Sim, é o que eu falei, né, logo no início. Ter um horário para estudar. Se a criança estuda de manhã à tarde, se estuda à tarde, eu não deixaria para que ele estudasse no outro dia. Aula dada, aula estudada hoje. Então, ela chegou, tomou o seu lanche, descansou um pouquinho, vá rever os conteúdos. Noemi, aula dada, aula estudada, não é só um chavão, ela tem um porquê de ser. Sim. O conteúdo está fresquinho. Isso. Agora, você se torna muito mais eficiente em voltar ou manter o contato com aquele conteúdo para fixar melhor. No dia seguinte, você volta, é um tempo muito grande entre o que ouviu ontem e o que está se solidificando hoje. Exatamente. Quando a criança dorme, ela consegue reter, mas nem toda a informação que ela teve, ela consegue lembrar no outro dia exatamente como foi. Então, é por isso que a gente orienta a, naquele mesmo dia, estudar. E não é só a desatenção que desidrata conteúdo, Não. é a atenção em outra coisa. Exatamente. Amanhã tem outra aula. Exato. Que vai exigir, né? Eu sempre falo, a lição, o professor passou a lição hoje, mas eu vou ter, por exemplo, aula de história daqui 2 dias. Não deixa para fazer daqui 2 dias, já faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer Porque a hoje. aula de geografia fica entre esses 2 Exato, dias. ou uma matemática ou inglês. Pausas curtas, olha, eu sempre falo o seguinte, 1 hora de estudo, você estuda 20 minutos para 3. Nesse momento, você toma uma água, vai ao banheiro, volta. E você vai pegar outro conteúdo, 20 minutos, que é o que o cérebro consegue reter de Agora, informação. lembrando que os pais que deverão, em muitos dos casos, administrar isso, porque a depender da idade, a criança não vai saber esse Isso. tempo de pausa, Não. depois de algum tempo com uma disciplina bem acomodada, até que vai. Mas se não, Perfeito. aí eu fico pensando, gente, os pais estão com tempo de cuidar dos filhos nesse processo? Eles estão presentes? Olha, muitas vezes não. A maioria das vezes, infelizmente, não. Porque eles trabalham, têm as atividades, então, mas eu sempre falo, você chegou do trabalho, tá cansado, mas tire um tempo de qualidade com o seu filho. Se for 40 minutos, então esse tempo é com ele. Deixe ou qualquer outra coisa. Gente, não é difícil, parece que é difícil, mas não é. É um tempo de qualidade, é um tempo que você é para o seu filho e isso faz a diferença.
na vida dele. A Charlene disse tão bem, o Michel, uma criança, é uma graça de menino, divertido, inteligente, e eu sei que a preocupação dela era essa, e era dele, né, não se desenvolver, e aí, com as orientações, ela sabendo que faz, tem resultado, né? No último ali, ambiente tranquilo e sem distrações. Os elementos distratores que tem, né, são muito grandes e não precisa de muita coisa. Se a criança tem um TDAH, por exemplo, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou desatenção, qualquer coisa vai distraí-lo. Um cair de talher no chão, uma mosquinha que passa, uma bola que é jogada lá fora, vai distrair. Então, esse ambiente tem que ser propício. Agora, Noemi, num dado momento nós falávamos aqui em off, você dizia, olha, precisa ser feita a diferença entre o que é uma dificuldade de aprendizagem e o que é um transtorno, como no caso do Michel, não era só uma dificuldade. Como então que eu gostaria que você fizesse essa distinção para ficar claro, até para que nós não desmereçamos o que significa um transtorno. Okay. Não é uma simples dificuldade. Não. Existe diferença. Veja bem, a dificuldade de aprendizagem, ela é comum e ela é passageira. Ela vem, então, por exemplo, uma criança que tem dificuldades em matemática, tá? Que eu acho que é o que acontece com a maioria. Então, se ela tem dificuldade na tabuada, com estímulo, com esforço, com treino, ela consegue aprender, aí ela sabe o processo, ela aprendeu, ela não vai ter mais dificuldade. Então, ela conseguiu aprender, isso passou. Era uma dificuldade pontual. Foi resolvida. Foi resolvida. Com um professor particular, com uma didática diferente, um treino em casa, né? Mais acentuado, aquela coisa da família tá ali querendo que ele aprenda. Então, vamos lá, o jogo da tabuada. Aprendeu. O transtorno, ele é diferente. Porque o transtorno, ele vem quase nunca sozinho. Ele vem com comorbidades, que a gente chama. A doutora Ana Beatriz, ela é uma psiquiatra famosa e ela é especialista em TDAH, ela diz o seguinte, que geralmente o transtorno, ele vem em dupla, em trio, às vezes em bando, né? Com várias comorbidades. Então, o transtorno, ele é neurobiológico e genético. Então, ele carrega. E aí, com intervenções, melhora. Né? As intervenções, porque nós temos diversos tipos de transtornos de aprendizagem que podem atrapalhar a aprendizagem. O TDAH, que é o que se fala muito hoje em dia, que é o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, tendo modo desatento, modo hiperativo impulsivo. A dislexia, que a Charlene falou, que é uma dificuldade de leitura e interpretação. Tem a descalculia, que é referente a números. Não é um transtorno, uma dificuldade só com, por exemplo, as 4 operações. Quem tem descalculia, ela tem dificuldade com números. Hora, data, raciocínio lógico que envolva números, as 4 operações, tudo que envolve números, ela vai ter. Essa é a descalculia. Aí tem a disgrafia, que é a criança que tem dificuldade na escrita. Sabe o garrancho, né? Pode não ser falta de treino. Não é falta de treino. Quem tem disgrafia, eu atendi um paciente que ele tinha disgrafia e eu falava assim, mas o que você escreveu aqui? Nem ele conseguia ler.
Quem é disgráfico, nem ele consegue entender o que ele escreveu. Vai ser uma pessoa assim, quando ele escrevia, 2 pessoas entendiam, ele e Deus. Depois que ele escrevia, só uma. Só Deus. Só Deus. Perfeito. Podemos então ir para aquele Vamos lá. espaço lá onde nós temos alguns objetos Me sigam. lúdicos para a gente pensar como ajudar os nossos filhos também nesse processo de aprendizagem. Já vimos sobre os mapas mentais, vamos ver agora, né? Isso. Mapas mentais, o que dizer sobre? Olha, mapa mental é um recurso muito interessante que pode ser usado. O que é um mapa mental? É um resumo do conteúdo estudado. Então, geralmente eu ensino as crianças a ter o história, né? Vamos dar um exemplo de história. Revolução Francesa. Então, ela coloca lá no meio da folha a palavra-chave, né? A Revolução Francesa. E aí ela vai, dentro desse tema, ela vai fazer vários links no papel, Queda da coloridos, que envolvam a Revolução Francesa. Isso fica simples para estudar. Outra coisa também que eu oriento, sabe o post-it? Quando a criança estiver estudando, criança, adolescente, até você adulto, porque adultos também, muitos têm dificuldade para aprender. Gostei da forma que você me olhou. Não, pastor. Olha assim para Darley. Garanto que entre nós dois eu teria dificuldade, ele não. Sabe que os meninos, segundo pesquisa, os meninos Tem mais têm dificuldade. mais dificuldade. Nem todos, né? Não, é uma pesquisa. É sim, mas sobrevive. O post-it, então a criança lê uma página e ela vai, naquele post-it, ela vai tirar a ideia principal daquele texto que ela leu e ela vai escrever. Porque quando ela for estudar, ela vai olhar aquele post-it e ela já vai saber o que ela... Mas porque foi uma síntese que ela fez. Isso. Eu ensinei isso para uma menina do 9º ano. E quando eu falei isso para ela, mas Noemi, por que você não me disse isso antes? Mas que legal, assim eu vou conseguir. Destravou a vida dela. Não, e ela conseguiu mesmo. Até hoje ela manda mensagem para mim, ela falou assim, ai, você me ajudou tanto. E é uma dica simples que você, pai, pode fazer em casa. E aí nós temos os jogos. Bom, isso aqui é uma paixão à parte. Eu amo trabalhar com os jogos. As pessoas falam, mas Noemi, você brinca? Você ganha a vida brincando? Falo, gente... É uma brincadeira séria. Intencional. Ela tem intencionalidade. Então, veja aqui, eu tenho aqui um jogo que tá bonito aqui, né? Aqui na... Vou tirar essa roleta, tão bem montado aqui, essa mesa, tá linda. Ó, vamos tirar, pode baixar aqui. Quem nunca brincou com isso aqui? Tem que nascer de novo. Se nunca brincou de stop. Se nunca brincou de stop, você... É hora de começar urgente. Porque esse jogo, ele traz... É tanta coisa, a memória, porque a criança tem que lembrar de palavras, nomes de carros, de objetos. É a memória que você está trabalhando aqui, isso é super importante. Eu tenho aqui esse jogo, mas você na sua casa, se você não tem um jogo assim, papel e lápis faz o mesmo efeito. É democrático esse jogo. Se você tivesse só papel e caneta, exatamente. É suficiente. Eu tenho aqui os jogos, esse aqui, um quebra-cabeça. Gente, olha, com peças grandes, as crianças menores adoram. Esse jogo em específico, ele tem poucas peças e grandes. Então, isso aqui facilita na hora dele manusear, brincar e entender. E se a criança for bem pequena, ela já pode, né? Já, não é perigoso. Crianças com 3, 4 anos vão gostar de brincar. Eu tenho um paciente de 5 anos e ele está sendo investigado ainda, porque ele é muito pequeno, né? Mas provavelmente um TDAH, o TOD,
que é o transtorno opositor, né? Desafiador. Que desafia qualquer pessoa. Não é birra, tá? Não, a gente lida com isso aqui às vezes. Em adultos é dificílimo. E ele tava brincando, até fiz um vídeo dele, e ele brincava, ele montava, e ele, foco, uma graça, eles amam. Olha, eu tenho aqui esse daqui, que é um pega-vareta melhorado. Isso, Me lembrou um fundi. Tira. Isso. Tira um? Cada um tira uma vez? Isso. Peraí. Perde quem derrubar o maior número de bolinhas. O objetivo aqui é você não derrubar as bolinhas. Toda vez que você derruba, a bolinha é sua. Ó. Isso. Vai, Nossa, que vai, menina, pastor. que menina legal. Ó, você derrubou 2. A Darlene já ajudou bastante a ficar competitivo, né? Isso. Vai um monte agora. Isso. Muito bem. Que interessante. O que vocês estão usando para jogar esse jogo? Raciocínio espacial. Isso, o que mais? Atenção. Isso. Eu não quero que meu coleguinha perca. Isso. Eu sou tão boazinha. ela Competitiva. Ela tá ajudando a ganhar o jogo. Sim, muito legal, Dada. Você. Sou mesmo. Pro, o que mais que estamos usando? Olha. Além da ironia também. Aqui eu tenho esse jogo. Olha aqui. Esse também é um tipo de quebra-cabeça. Ele tem... Pro, a senhora tá tirando minha atenção, hein? Brincadeira. Ele tem 50 maneiras diferentes de você montar. A partir de agora você já começou a falar sozinha. Você tá ganhando. Não, vai aparecer um transtorninho aí. Vai aparecer. Então pode continuar. Depois você volta aqui. Não, tá divertido. É isso mesmo. É uma brincadeira com intencionalidade. A gente quer saber se a criança está atenta, se ela tem a coordenação motora. Aqui, a coordenação motora é fundamental. Eu tenho... Devia ganhar quem tem mais palitinhos. Eu tenho mais que ele. Como você tem mais, a gente está alternando. São as bolinhas da Lady. Eu queria. Eles gostam de transformar as regras também. Eles quem? Os todes. As crianças e as crianças não tratadas na infância. Mas sabe que é uma coisa interessante, legal? A gente estava vendo aqui, são jogos, são brinquedos que são feitos para brincar. E muitas vezes as crianças estão com um brinquedo que já vem brincado. Isso. Que eles eliminam o processo. Eu acho isso tremendamente importante, você colocar diante da criança uma atividade onde ele se intere e não fique alienado de processos. Porque é no processo que você desenvolve a capacidade crítica, a capacidade criativa. É como você vê uma árvore nascendo, né? Exato. Olha, esse brinquedo, esse jogo de carta, eles adoram jogo de carta. Esse jogo de carta chama Color Addict. Então, cada um tem uma carta, um tanto de cartas. Eu tenho 4 possibilidades. Então, a criança, para jogar aqui, ela pode acertar a cor, o nome da cor, que no caso, qual é a cor aqui que está nessa carta, pastor? Vermelho. Ela tá grafado de verde, demais Isso, a cor da carta. A cor da carta é verde. É verde. Está escrito em vermelho. Eu posso jogar uma carta escrita em verde. Eu posso jogar uma carta escrita em vermelho. Eu posso jogar uma carta que esteja escrito vermelho e posso jogar isso aqui. E posso jogar uma carta escrito verde. 4 possibilidades. O nível de atenção impressionante que a criança tem que ter nesse momento de jogar. Como é o nome desse jogo? Color Addict. Ela tem que saber cores. Sim. Aqui eu trabalho a leitura com a criança, a atenção, a concentração. Raciocínio lógico. Veja quantas funções eu consigo
trazer aqui num jogo E é muito interessante. É um negócio simples simples. para um cérebro que é complexo. E a deseducação está no inverso. Sim, é o que tá, isso que deixa a gente preocupada, né? É uma preocupação. Então, quando você Ele tem fala... 110 cartas, dá para Sim. muitas rodadas e muitas pessoas. Muitas pessoas. No consultório, geralmente, sou eu e a criança, né? Então, mas aí o que eu faço? Eu não dou tantos para não ficar cansativo e vejo a idade da criança. Esse aqui também é muito legal. Deixa eu ver aqui, mas vocês não podem ver eu montando. Como Vou não? tentar. Não. Ah, então vou continuar aqui no meu jogo. Ô, Aleixo, você nunca mais puxa Olha, um palitinho aqui. Puxei sim. Olha esse aqui. Esse jogo aqui chama o jogo dos 4 T's. Esse aqui é um desafio, tá? Então vamos lá. Quem que eu vou desafiar? Nossa, o meu departamental de mordomia ia amar esse jogo. Olha aqui. Tempo, talento, tesouro. Isso, 4 T's. Então vai lá, olha bem pra ele. Olhou? Uhum. Tá. Você vai ter que colocar esses 4 T's dentro deste quadradinho, como estava. Você pode fazer isso? Se você ficar aqui mais... O resto do programa? Não. Nada. Vou Ele botar não- fora. Ele não tá na estatística daqueles meninos com Não. dificuldade de aprendizagem? Não está. Mas eu acho que ele... Ele é nosso gêniozinho. Sou nada. É sim. Sou Ai, genioso, é diferente. Não, genioso é comigo. Mas olha, crianças com altas habilidades, adultos com altas habilidades, a gente trabalha também. É? Aquele jogo ali, emboscada, eu conheço um menino que ele montou, e acho que em 1 hora ele montou 51. Sério? Mas ele tem altas habilidades. Hum, Então, não, né? peraí, que eu vou bolar um raciocínio. Mas é dentro, tá? É que se eu montar fora, Não, mas é dentro. tem que montar dentro. Sim. Pode ser Entendeu? que fique mais lógico. Eu tenho uma galera torcendo aqui. A criança com TDAH, ela Já desiste. tinha queimado. É, desiste. ela desiste. Ela desiste. Principalmente a que tem impulsividade. O cérebro pensa muito rápido. Quase, Quase, aquela... quase. Quase. Olha, é que a gente não tem muito tempo, quer tentar dar leite. Não, de forma Olha, nenhuma. olha aqui. Jamais. Se a Aleixo não conseguiu, Ó, a diretora disse que até para ir pro intervalo. Não, eu tenho toque. Tem o Se eu for pro intervalo agora, eu vou explodir. ó, tá vendo? Ele é encaixadinho. Preciso. É, ó. Ele vai encaixando um no outro. Tão fácil. Não é, eu sei que Tão aparece, fácil né? depois de visto. Depois de vista. Então agora já peguei a lógica. Pode Ó, deixar que eu vou montar. Mas vamos continuar aqui na bolinha, aí você fica aí no intervalo, tá bom? Só mais uma, aí a gente vai pro intervalo. Só tá mais bom? uma, você vai derrubar tudo? Eu vou. Só mais uma. Não, foi. Foi ele, gente, não fui eu. Foi ele que roubou de mim. Vamos pro intervalo e a gente na volta diz quem ganhou, tá? Tá, só foca aqui. Gente, 5 minutinhos de brincadeira e muitas revelações. São contáveis? Claro que não, gente, você continuar trabalhando. Meus amores, vamos de interação coisas. agora. Regina, de Rio Bonito. Meu neto tem 16 anos, tem dificuldades de se concentrar, escreve com muitos erros ortográficos, não tem facilidade para aprender. Como posso ajudar? Então, esse é um caso que, com 16 anos, dificuldade de concentração, vá à escola, converse com os professores e pergunte como que é na sala de aula, o que está acontecendo e procure uma especialista. Porque 16 anos, escrever com muitos erros, tem alguma coisa. Sempre vai começar com uma avaliação, né? Sempre uma avaliação. É importante. Anteriormente você havia dito sobre transtorno, dificuldade para a gente fazer a diferenciação. Pode ocorrer, aí nós ouvimos a história do Michel, o filho da
Charlene, e no caso ali, diagnóstico TDAH. Há também a possibilidade de ser um diagnóstico de ansiedade? Por exemplo, esse menino de 16 anos, pode ser alguma coisa desse mote também? Pode sim. Primeiro, que como eu disse, o uso excessivo de telas, ele também leva a isso, a ansiedade. Então, a gente não pode descartar. Por isso que a gente faz a avaliação, que é para descartar as hipóteses. Então, numa avaliação, rapidinho explicando como que acontece. Então, quando a criança chega, ele chega encaminhado por alguém, ou pela escola, ou por um médico, ou por um neuropsicólogo, fono. E aí a gente faz a avaliação. Nessa avaliação, a gente vê se é uma questão emocional, se é uma questão familiar, porque pode ser várias coisas, né, que esteja atrapalhando a aprendizagem. Então, diante da avaliação, a gente faz uma avaliação e no final, com a conclusão, a gente faz os encaminhamentos devidos, que pode não ser nenhuma dificuldade, pode ser uma dificuldade de aprendizagem passageira ou algo mais específico, mas precisa ser feito uma avaliação. Mesmo com 16 anos. Sim. Já está mais do que na hora de fazer. Mais do que na hora. Afinal de contas, daqui a pouco, cada vez mais se aproximando do período de faculdade. Então, o progresso que se espera talvez não aconteça a contento. E Darleide e Pastor Robson, quanto antes for diagnosticado, melhor. Olha o tanto de coisa que você deixa de sofrer com uma antecipação de algum diagnóstico. Claro. Vamos a mais uma interação daqui, ó, da Edneia Santana de Altamira, Pará. Olá, boa tarde. Meu filho sempre teve dificuldade para interagir com os colegas, para se concentrar e copiar as atividades. Mas ele é uma criança muito inteligente. Levei ao neuropediatra e agora, aos 11 anos, recebemos diagnóstico de autismo. Parabéns, mãe, pela procura, Isso. por não desistir, por ir em busca daquilo que hoje vocês têm em mãos, que é um diagnóstico, e agora essa criança é tratada devidamente. Quando colocou ali, eu não tinha lido embaixo. Quando ela colocou ali, dificuldade para interagir, eu já me acendeu a luzinha. Mas olha, ela fez muito bem, foi na pessoa certa. Por quê? Eu sou especialista. Eu faço uma avaliação. Quem vai dizer o que a criança tem, o adolescente ou até o adulto, é um médico. É um neuropediatra, ou um neurologista, ou um psiquiatra, pediatra ou um psiquiatra de adulto. Esses médicos são as pessoas que vão bater o martelo do que a criança tem. Associado a um neuropsicólogo também, né? Com certeza. Vamos a mais uma participação. Agradecemos muito a você que manda a sua história pra gente, como a Noemi. Olha aí, a Noemi salvou os estudos do meu filho. Não vivo sem ela. Meu filho havia desaprendido tudo por causa do falecimento do pai e logo depois veio a pandemia da Covid. Desde então, ela tem ajudado muito o meu filho. Sou imensamente grata. Obrigada, Sueli. O Alê, ontem ele ainda esteve comigo lá e ele levou o primo que também foi meu paciente. O primo foi diagnosticado com dislexia e depois veio o Alê, realmente uma família maravilhosa, e o Alexander, ele se desenvolveu muito, ele está indo muito bem. Inclusive o primo dele que tem dislexia, ontem ele foi me visitar e quando ele chegou eu falei, como é que você tá? Vai fazer... Ele falou que quer fazer ETEC, ele tem 16 anos hoje. E eu falei, você sabe o que você pode fazer? Eu falei, você sabia que com o seu laudo de dislexia, porque aí teve uma equipe multidisciplinar e ele tem um laudo de dislexia. Eu falei, você sabia que você pode usar esse seu laudo para fazer a prova? Porque é uma prova diferenciada, o vestibular também. Quem tem dislexia pode usar o seu laudo para... fazer uma prova adaptada. Adaptada, exatamente. Que é uma tremenda numa conquista. É mesmo? Tremenda numa conquista. É verdade. Porque a gente está falando de muitas dificuldades, a gente fala de transtorno, mas além de ser uma dificuldade, além de ser um transtorno, além de ser qualquer outro diagnóstico, é uma singularidade.
Exato. É uma pessoa, Isso, enquanto é um pessoa, aquilo é algo dele. Um transtorno não gera uma identidade, você não é um autista. Você é um ser humano cuja essa complexidade de ser um ser humano tem esse elemento e esse elemento pode ser ignorado. Antes de qualquer coisa, é um ponto de relacionamento. Então, eu estou conversando com alguém que tem transtorno de déficit de atenção. É um ponto de relacionamento, não é a identidade dele, mas eu não vou ignorar que ele é assim. Então, quando alguém tem esse acesso, gente, isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui é dizer que uma pessoa singular pode viver singularmente sem barreiras de acesso a uma vida real. Importantíssimo. E quando você sabe que... primeiro que quando a pessoa ela sabe o que ela tem, ela vive muito melhor. Ela vive muito mais feliz. Ela vive com esperança. Ela não é o TDAH. Ela não. passa a se respeitar. Exato. E não cobrar de si o que ela não vai Isso. fazer. Exatamente. Porque quando você conversa com uma pessoa, isso eu vou dizer criança, adolescente, adulto, que tem TDAH, é nítido. Você percebe, ela se distrai com a sua conversa, ela te pergunta, que foi mesmo que você falou? Você pode repetir? Sabe, você entende e ele começa a se entender e aí ele começa a focar, igual esse menininho do quebra-cabeça, foco, 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 foco. Ele vai se autoconhecendo, né? Tem mais alguém aqui com a gente que compartilha sua experiência? É a Luciana Laureano, de Itanhaém, em São Paulo. Boa tarde, gente linda. Muito obrigada, Lu. Meu filho mais velho precisou de ajuda no início da vida acadêmica dele. Parecia que tinha um bloqueio. Passei em uma psicóloga por 6 meses e resolveu. Hoje ele tem 2 formações, bacharel em ciências e engenheiro ambiental e acabando o mestrado. O caçula já não precisou. Logo nos primeiros meses deslanchou na alfabetização. Mais uma história de sucesso. Um abraço, Luciana, para você também. Procurou logo. Seu último Resolveu. comentário, então, para a gente se despedindo do programa de hoje. Olha, eu quero dizer, eu sempre digo o seguinte, eu gosto de dizer essa frase, não deixe para o fim do ano o que você pode fazer pelo seu filho agora. Se a escola te procurou dizendo, olha, ele tem uma dificuldade, nós estamos indo para o segundo semestre, ele ainda não consegue ler, ele está com dificuldades de atenção, de concentração, a gente percebe que tem alguma dificuldade, você precisa procurar ajuda. Procure. Se a escola te falou isso, se ela colocou nesses termos para você, é porque a escola sabe o que ela está falando, o que ela está fazendo. Ou se você, pai, também percebe alguma coisa, procure ajuda, não vá na escola, converse com a escola, entre num acordo. E fazendo isso quanto antes, não deixe para muito mais tarde. Vai ser melhor. Olha o sucesso da nossa amiga aqui, da nossa ouvinte. Né? Obrigada, Noemi. Está ali o Instagram da Noemi. E a gente agradece muitíssimo por sua vinda e até um próximo encontro. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu queria dar recados pontuais nesse nosso momento final para você que está me ouvindo e eu gostaria muito que você levasse muito a sério. O primeiro é um chamado à reflexão para você que não tem filhos. E eu vou dizer especialmente para você que não tem filhos, porque você tem algumas chances e algumas aberturas, alguns espaços de manobra que os que já têm filhos não têm. Filho é um projeto, filho é um plano. E um projeto precisa de pensamento, de preparação. Então veja, alguns pais falam assim, eu preciso fazer isso com meu filho, mas eu não tenho tempo para isso. Porque dentro do projeto não se preveu que aquela criança ia precisar de tempo. Então, antes de você pensar em ter filho, você tem que pensar no tempo que você vai dedicar para ele. E isso você deve pensar na sua vida financeira e no seu trabalho antes de ter filho. Você fala, meu filho, trabalho muito, não consigo ficar com meu filho. Isso é um projeto mal feito. Pense se você não tem, antes de você ter filhos, pense que filho não se devolve e não existe ex-filhos. Então a gente vai ter um projeto, o projeto é longo, filho dura muito. A segunda coisa, e muito importante, é sobre educação. Alguns de nós são educadores profissionais, formais, e essa educação, essa formal, é tarefa de profissional mesmo. Você viu aqui como isso é difícil, mas todos nós estamos ensinando pessoas. E há uma responsabilidade primeira em relação aos nossos filhos, e a primeira responsabilidade sobre a educação dos nossos filhos não é da escola.
A educação é nossa. Houve um momento que a gente se intoxicou com muitas discussões sobre sexo na escola, sobre os filhos, sobre ideologia na escola, sobre os filhos. A escola não pode ganhar de você. A responsabilidade é sua. Você tem a educação religiosa, a educação sexual, a educação para a eternidade. Deus deu essa importância para você. No dia do juízo, você não vai mencionar a escola. É você. E o terceiro, e muito importante, esse profissional educador é alguém que precisa do nosso mais absoluto respeito. Porque eu estou falando para a gente que preferiu adoecer para que você tivesse uma vida saudável. Nem todos nós somos presidentes de república, nem todos nós somos astronautas, nem todos nós sonhamos com as grandes carreiras aplaudidas pelo mundo. Todos nós fomos ensinados por professores. Nem todo professor chega até um trono, mas todo que chegou no trono passou por um professor. Deus disse, e eu termino falando quando ele disse para Daniel, e naquele tempo, e fala do tempo do fim, ele fala essa frase assim: os que há muito conduzirem à justiça resplandecerão com fulgor do firmamento. Uma versão mais próxima do texto original é os que há muito ensinarem resplandecerão. O que ele está dizendo é que o fulgor das estrelas da coroa não são daqueles que fizeram uma ação, mas por aqueles que conduziram um processo. Então, esse é o momento de aí no seu coração você bater palma para aqueles que ensinam e têm feito o mundo de fato um lugar onde a gente possa viver. Obrigada, e obrigada a você aí de casa por ficar com a gente. Amanhã o Entre Família vai ser sobre luto materno, como seguir em frente após a perda de um filho. Fica com a gente, esse assunto muito me toca. E a seguir vem o Vida e Saúde, terça na cozinha, um dia de receitas maravilhosas. Um beijo, obrigada pelo carinho, a gente se encontra por aqui amanhã no seu Entre Família. A gente vai lá para terminar o jogo. A gente vai lá para terminar o jogo. Vamos lá terminar. Beijo.